Olá, boa tarde. Famílias acolhedoras. No Rio Grande do Sul, crianças e adolescentes que precisam ser afastados da família de origem por motivo de segurança podem esperar a volta para casa ou até mesmo a adoção na casa de outras famílias com total acolhimento e proteção. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a iniciativa que está com as inscrições abertas. E você vai ver também. Justiça determina que governo federal não faça mais propaganda sobre a pandemia e saúde pública sem embasamento científico. A União está proibida de veicular por rádio, televisão, jornais, revistas ou qualquer outro meio físico e digital campanhas que incentivem a população a comportamentos não recomendados pelos órgãos de saúde. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido do deputado federal Daniel Silveira para receber visita da deputada Major Fabiana. Alexandre de Moraes negou o pedido porque considerou a solicitação genérica. E ainda, STF deve julgar hoje recurso que trata de aplicação da pena do Código Penal para importação de medicamentos sem registro sanitário. A defesa do ex-presidente Lula entrou hoje com reclamação aqui no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do juiz Luiz Antônio Bonatti, que manteve o bloqueio de bens do ex-presidente. Na decisão dessa quarta-feira, o juiz da 13ª Vara Federal em Curitiba explicou que o ministro Edson Fachin, do STF, declarou a nulidade apenas das decisões praticadas nas ações penais e que os bloqueios foram determinados em medidas cautelares. Luiz Antônio Bonatti encaminhou cópia da decisão ao ministro e acrescentou que, caso o entendimento não esteja de acordo com a determinação de Fachin, basta informar que ele fará o desbloqueio. Na reclamação, a defesa de Lula afirma que o juiz teria afrontado a autoridade da determinação da Suprema Corte e pede que seja cassada a decisão de Luiz Antônio Bonatti. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do deputado federal Daniel Silveira para receber visita da deputada Major Fabiana. O deputado do PSL do Rio de Janeiro cumpre prisão domiciliar. Segundo a defesa do deputado, conexões políticas são fundamentais para o exercício das atividades parlamentares e o contato com outros deputados seria indispensável para o pleno exercício do mandato dele na Câmara Federal. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido porque considerou a solicitação genérica e não apresentou detalhes como o nome do visitante, data e horário do encontro. Como Daniel Silveira cumpre prisão domiciliar, o pedido, segundo Moraes, deve ser individualizado. Nesta terça-feira, o ministro já havia negado a devolução de celulares e computador apreendidos com o deputado quando ele foi preso em fevereiro. A 10ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro proibiu a campanha O Brasil Não Pode Parar do governo federal. Determinou também que a União não faça mais propaganda sobre a pandemia e saúde pública sem embasamento científico e que promova campanhas de esclarecimentos e prevenção à Covid-19. Para os procuradores, a campanha lançada ano passado incentivava o fim do isolamento social e contrariava os princípios de precaução e prevenção previstos no direito à saúde e também normas editadas para combater a propagação do novo coronavírus no Brasil. Com essa decisão, a União está proibida de veicular por rádio, televisão, jornais, revistas ou qualquer outro meio físico e digital campanhas que incentivem a população a comportamentos não recomendados pelos órgãos de saúde. A Justiça Federal determinou ainda que o governo promova em 15 dias uma nova campanha com informações científicas sobre a doença que já matou 280 mil brasileiros e como prevenir e combater o coronavírus. A União terá ainda de reconhecer em 24 horas que a campanha O Brasil Não Pode Parar não está embasada em informações científicas e que não deve ser seguida pela população. O descumprimento da decisão judicial pode gerar multa de R$1.000 por dia. Daqui a pouco, às 14h, os ministros do Supremo Tribunal Federal voltam a se reunir por videoconferência para mais uma sessão plenária. Na pauta da sessão de hoje está previsto o julgamento do recurso que trata sobre a aplicação da pena do Código Penal para importação de medicamentos sem registro sanitário.
A ação, com repercussão geral reconhecida, vai contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, que declarou a inconstitucionalidade da sanção do Código Penal para a importação de medicamentos sem registro sanitário. A lei prevê de 10 a 15 anos de reclusão. Ao julgar um caso de importação de medicamentos sem registro sanitário, o TRF4 aplicou a pena prevista na Lei de Drogas, de 3 anos e 1 mês de reclusão, substituída por 2 penas restritivas: prestação de serviços à comunidade e multa. No Supremo Tribunal Federal, tanto o Ministério Público Federal quanto o réu condenado recorreram contra o acórdão. A alegação é que não cabe ao Judiciário combinar previsões legais e criar uma terceira norma, diante dos princípios constitucionais da separação dos poderes. No plenário virtual, ao votar pela repercussão geral do tema, o relator, ministro Roberto Barroso, disse que tribunais têm reconhecido a desproporcionalidade da sanção e, em razão disso, construído soluções adequadas aos casos concretos. Agora, o plenário do STF irá analisar o mérito. Sessão ao vivo no Direto do Plenário, encontro marcado às 14h. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aprova a convocação do desembargador Olindo Menezes, do Tribunal Regional da 1ª Região, para compor 3ª sessão e 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Foi por unanimidade que a Corte Especial do STJ aprovou a convocação do desembargador federal Olindo Herculano de Menezes para compor provisoriamente a 3ª sessão e a 6ª turma especializadas em direito penal, em virtude da aposentadoria do ministro Nefe Cordeiro. Segundo o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o desembargador convocado tem um vasto currículo jurídico e certamente trará grande contribuição para os julgamentos. Olindo Menezes é membro do Tribunal Regional Federal da 1ª Região desde 1995 e já atuou como convocado no STJ de 2015 a 2016, integrando a 1ª sessão e a 1ª turma, que julgam questões de direito público. Natural de Curaçá, na Bahia, Olindo Menezes ingressou na magistratura federal em 1982, atuando nas seções judiciárias de Pernambuco, do Rio de Janeiro e da Bahia. E em 1995 tomou posse no TRF1, corte que presidiu entre 2010 e 2012. No próximo bloco, conheça o projeto Família Acolhedora da Justiça Gaúcha, que está com inscrições abertas. Continue com a gente. A Constituição de 1988 é um importante marco para a sociedade brasileira no combate às diferentes formas de discriminação. O artigo 5º caput prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Crianças e adolescentes que são afastados das famílias por medida de segurança podem aguardar a volta para casa ou até mesmo a adoção em um ambiente familiar. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estão abertas as inscrições do projeto Famílias Acolhedoras. Veja como essa iniciativa da Justiça Gaúcha funciona. O abrigo João Paulo II está fazendo a seleção das famílias na capital gaúcha. O lar é transitório e o objetivo é tentar manter a vida dos jovens organizada com uma rotina de cuidados e afeto. As crianças e adolescentes normalmente são criadas dentro de sua família e assim deve ser. Mas em situações excepcionais, quando elas estão em situação de risco, às vezes há necessidade de elas saírem dessa família e ficarem temporariamente em um abrigo, em uma casa de acolhimento. A previsão legal de que a criança ou adolescente deve permanecer no máximo 1 ano e meio junto à família acolhedora. Mas esse período pode variar de acordo com cada caso. A vice-diretora do abrigo João Paulo II argumenta que o serviço de famílias acolhedoras faz a diferença na vida tanto de quem acolhe quanto de quem é acolhido. A família acolhedora, ele possibilita esse olhar individualizado, o afeto individualizado, proporcionando então um ambiente acolhedor, um ambiente protetivo e que de fato possibilite o pleno desenvolvimento dessas crianças.
O momento agora é de procurar parceiros que possam acolher as crianças e adolescentes que necessitam de abrigo. Até o momento, nós temos 13 famílias habilitadas no município de Porto Alegre, né? No ano de 2020, passaram por este programa, então, 9 crianças, né? E neste momento nós estamos buscando novas famílias que possam então conhecer esse programa, quem sabe então vir a acolher uma criança em sua casa, em se tratando de um período provisório. Alguns critérios são observados para participar do programa. Os interessados devem ter disponibilidade afetiva, ser maior de idade, residir na capital gaúcha, não possuir antecedentes criminais e ter uma convivência familiar estável. Todos os membros da família devem estar de acordo e não podem estar cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Mais informações no site do Abrigo João Paulo II ou pelo telefone 51 997 25 2653. E a gente continua neste assunto conversando agora ao vivo com o juiz Daniel Englert Barbosa, do Juizado da Infância e da Juventude de Porto Alegre. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação conosco, antes de mais nada aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu gostaria de começar perguntando a respeito de um fato que infelizmente acabou acontecendo em relação a muitos projetos bastante interessantes, bastante acolhedores, como esse projeto especificamente. É o fato de que o projeto começou exatamente no período em que se iniciava essa pandemia que está assolando o mundo inteiro. Como é que está sendo possível manter o programa dessas crianças e adolescentes no convívio familiar em plena pandemia? Boa tarde, Cadu. Boa tarde aos telespectadores do TV Justiça. Agradeço o convite. Realmente, tivemos início durante a pandemia, praticamente ali em fevereiro, março de 2020. Começamos na prática aqui em Porto Alegre com o programa Famílias Acolhedoras. Tínhamos uma previsão, para que os nossos telespectadores, por exemplo, entendam, de uma formação de rede de 200 pessoas presenciais, que, logicamente, com a pandemia não foi possível. Os nossos cursos para as famílias seriam, às vezes, envolvendo 5, 10 famílias. Então, tivemos que modificar toda essa situação, passando a fazer com poucas famílias, normalmente uma, no máximo 2 famílias, com todos os cuidados em razão da pandemia. As entrevistas, nesse momento, por exemplo, as primeiras entrevistas são virtuais, à distância, para que depois sejam presenciais. Então, gerou uma série de modificações e dificuldades nesse momento da pandemia. Paralelamente a isso, posso referir aos nossos telespectadores, por exemplo, nós temos uma situação interessante que durante a pandemia, por exemplo, nós temos uma série de recomendações de não aglomeração, menor número de pessoas, e essas crianças que foram para o programa, elas receberam um atendimento individualizado, ou seja, elas saíram da sua família por uma questão específica e elas estão numa outra casa, cuidadas com um olhar individualizado de uma outra família, e não em abrigos, onde estariam com várias outras crianças nesse momento. Doutor, vimos na matéria, mas eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais a respeito dos critérios dessas famílias. Afinal, por razões óbvias, é uma questão de segurança de crianças que já estão numa situação de vulnerabilidade. Quais são esses critérios? Perfeito. Foi colocado na matéria, podemos especificar, sim. Temos que ter famílias acolhedoras, pode ser uma pessoa ou um casal adulto, então tem que ter 18 anos, não possuir antecedentes criminais, residir em Porto Alegre, no nosso caso, se for em outro município do Brasil que está nos assistindo naquele local, certamente, né? Então residir em Porto Alegre, ter disponibilidade afetiva, ou seja, efetivamente se dispor a receber essa criança ou adolescente na sua casa, com a parte boa disso e também com as dificuldades que podem acontecer. Além disso, é importante que o ambiente familiar seja adequado, haja condições físicas e daquela família estáveis para receber uma criança, e essas questões acabam sendo examinadas pela nossa equipe nesse contato que tem, é realizada ainda com todos os cuidados sanitários também, uma visita domiciliar, uma conversa com a família, é feito um curso de preparação e há uma avaliação se a família está em condições realmente de receber essa criança e adolescente, porque sim, a criança já está saindo da sua família, da sua casa, né? Então
A família que vai nos ajudar, que vai nos apoiar nesse programa, tem que estar bem estruturada para receber uma criança de forma adequada. Doutor, não é uma adoção. Inclusive, a expectativa é, havendo condições, ela retorna para a família. Mas se houver interesse por parte dessa família acolhedora no processo de adoção e houver condições, o que é que acontece? Perfeito, Cadu. Esse é um ponto bem importante, porque são questões bem diferentes. A adoção, a gente tem uma pessoa ou um casal querendo que essa criança ou adolescente, que hoje está lá no abrigo, com uma situação definida, ou seja, ela não vai mais voltar à sua família, porque já teve uma decisão judicial, no que chamamos de uma ação de decisão do poder familiar, ela vai ser a filha desse casal. Então, o interesse desse casal ou dessa pessoa é em adotar, em ter uma criança como filha. Aqui o programa Famílias Acolhedoras é bem diferente, tentando explicar de forma mais simples para o nosso telespectador. A família acolhedora fará exatamente o papel do abrigo, ou seja, uma situação temporária onde a criança, por negligência, maus tratos, abuso, o que aconteceu lá na casa dela, que ela não possa ficar, ela vai ficar dentro dessa família acolhedora. Não é uma família que pretende adotar, e sim apoiar como se fosse um abrigo, durante um tempo, preferencialmente para que depois a criança volte para a sua família. Se os pais não puderem recebê-la, às vezes pode ser um tio, um avô, alguém nessa família extensa. E essa família acolhedora, ela não vai adotar. É um ponto importante que tu perguntas. Aqui, inclusive, a gente tem como critério que ela não esteja inscrita para fins de adoção. E sempre nos vem o questionamento, mas por que ela não pode adotar? Exatamente porque são institutos diferentes. Quem está na adoção, a gente tem um cadastro, às vezes esperando 1, 2, 3 anos para adotar uma criança. Então, a gente segue aquela lista. Se a criança estiver pronta para adoção, ela vai para aqueles casais que recebem uma preparação para adoção. O nosso curso é para um recebimento temporário, para um apoio muito meritório. Essas famílias, então, vão poder ajudar várias crianças. Recebe uma, fica 1 mês, 2 meses, 6 meses, depois pode dar um tempo, se quiser pode receber mais uma criança, outra criança. Então, ela vai auxiliar várias crianças em sequência, se ela assim desejar. Doutor, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho e boa sorte na continuidade. Agradeço pela divulgação, pela participação. Qualquer coisa, faça um contato aqui em Porto Alegre com o Instituto João Paulo II, que gerencia o acolhimento familiar. Parabéns pelo programa, uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor. E você vai ver a seguir, normas estaduais que regulamentam profissão de despachante são alvo de ações no Supremo Tribunal Federal. Nós voltamos já. A Constituição Federal é a lei máxima do direito brasileiro. Ela é o fundamento de validade para toda norma jurídica. Sendo assim, é a base para a criação de toda lei. É ela que delimita os direitos e deveres de todos os cidadãos, os direitos fundamentais, o sistema de governo e o sistema econômico do nosso país. O Supremo Tribunal Federal recebeu ações questionando normas estaduais que regulamentam a profissão de despachante. As informações com a Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. Chegaram no Supremo Tribunal Federal diversas ações que questionam a constitucionalidade de normas estaduais e do Distrito Federal que regulamentam a profissão de despachante. As legislações locais impugnadas estabelecem requisitos para a habilitação ao exercício da profissão, regras para o credenciamento dos profissionais e para a realização de concursos públicos, além de definir atribuições, direitos, deveres, impedimentos e penalidades. A Procuradoria-Geral da República aponta que os entes da Federação só podem dispor sobre esse assunto se houver prévia edição de lei complementar federal, mas até o momento essa legislação não foi editada. Atualmente, de acordo com as ações, quem fiscaliza o exercício da profissão de despachante é o Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil. O principal argumento de contrariedade à Constituição Federal é que a competência privativa para legislar sobre direito do trabalho, trânsito e transporte e condições para o exercício de profissão é da União. É necessário uma lei federal para dispor sobre regras que alcancem de forma uniforme todos os entes federados. O Ministério Público Federal pediu a atuação de forças federais para evitar conflitos entre garimpeiros e indígenas no Pará. Madeleine Machado.
a denúncia do aumento das invasões de garimpeiros, inclusive com a entrada de máquinas pesadas, causando destruição na região do Igarapé Baunilha, em Jacareacanga, no Pará, foi feita ao Ministério Público Federal pelas lideranças do povo Munduruku. Com isso, o MPF pediu a atuação urgente de forças federais, se necessário com outras forças policiais, para conter o avanço das invasões dentro do território indígena. O movimento está sendo monitorado por helicópteros. E o Ministério Público Federal recorreu de sentença da Justiça Federal em relação à ocupação das terras, ou melhor, das praias e terrenos de marinha na orla marítima de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Segundo o MPF, a Prefeitura de Ubatuba tem dado permissões para a ocupação de praias e terrenos de marinha, embora isso não seja de sua competência, já que pertencem à União. Para o órgão, a decisão da Justiça desconsiderou os terrenos de marinha, focando-se exclusivamente nos quiosques instalados nas praias. No recurso apresentado, o MPF pede para que sejam anuladas todas as licenças e que o município seja condenado a embargar todas as construções em faixas de areia e executar, no período de 1 ano, um cronograma para demolição e recuperação do meio ambiente. Na sessão de hoje pela manhã do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente ministro Luiz Roberto Barroso lamentou o registro de quase 3 mil mortes nessa quarta-feira pela Covid-19. Registro com pesar, recordes negativos que o Brasil vem quebrando sucessivamente quanto ao número de mortos pela pandemia da Covid-19, quase 3 mil mortos em apenas 24 horas e um total que já se aproxima dos 300 mil mortos, com aumento significativo de óbitos em todas as regiões do país, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós precisamos ajustar o rumo, nós precisamos acertar. Não é política, é vida, é sobrevivência. Nós precisamos nos curvar à ciência e às recomendações das entidades médicas mundiais para salvarmos as vidas dos brasileiros, que vão cada vez mais sendo contabilizados como números numa desvalorização da vida, como todos nós já enfatizamos aqui. E uma vez mais digo que a Justiça Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais estão à disposição das autoridades de saúde pública para ajudarmos no que for possível e permitido, naturalmente, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um momento em que todos nós precisamos nos unir, deixarmos a política de lado e termos um compromisso de salvarmos vidas com a ajuda da ciência e dos consensos médicos. Na sessão plenária, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o pedido de registro de candidatura de Maria de Fátima Medeiros de Jesus, que disputou uma vaga na Câmara Municipal de Natal, no Rio Grande do Norte, nas eleições do ano passado. Por maioria, o plenário entendeu que ela não tinha filiação partidária válida na época do pedido de registro. Prestação de contas e financiamento de campanhas. Esse foi o tema de mais uma edição do projeto Debates da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. O evento virtual contou com a participação de representantes da Justiça Eleitoral e especialistas em direito político. Para realizar o webinário, a Escola Judiciária Eleitoral contou com representantes da Justiça Eleitoral e convidou especialistas do direito político. O evento foi mediado pela mestra em Direito Político da Universidade Federal de Minas Gerais, Poliana Santos. Foi cerca de 1h30 de transmissão ao vivo de tópicos relacionados à prestação de contas e ao financiamento de campanhas eleitorais, um tema considerado sensível, mas muito importante. Eu creio que nós só crescemos quando debatemos essas questões, né, que são tão árduas e tão caras ao sistema democrático brasileiro. É um dos temas, talvez, mais polêmicos quando a gente fala em processo eleitoral. Afinal de contas, todas as campanhas geram custos, demandam financiamento, e o financiamento, sendo limitado, é objeto de grande disputa. Muitos dos projetos de lei, inclusive, que tramitam hoje nas casas legislativas, vão tratar exatamente sobre esse tema. É um tema
central e polêmico no Brasil, mas é um tema central e polêmico em qualquer democracia, né? Porque é pela via do financiamento que nós vamos tentar equacionar o peso das decisões políticas e o tanto que essas decisões políticas serão tomadas apenas por pressão econômica ou não. Limite de gastos, distribuição de recursos e o custo das eleições são alguns exemplos de temáticas que foram debatidas pelos especialistas que destacaram a importância da transparência na utilização dos recursos. Quanto mais transparência possível, maior as possibilidades do eleitor a avaliar aquilo que está acontecendo e da própria Justiça Eleitoral avaliar aquilo que está acontecendo. A questão das prestações de contas, dos relatórios financeiros, dos próprios indícios de irregularidade que são checados em tempo real ao longo da campanha, isso já ajuda, né, para tentar descobrir eventuais fraudes e tentar descobrir eventuais inconsistências já antes da eleição, para que isso possa ser melhor avaliado. Quem se inscreveu no site da EGE recebeu certificado de participação. O conteúdo da live está disponível no canal do YouTube da Justiça Eleitoral. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima quinta-feira e daqui a pouco a gente se encontra no Direto do Plenário. Tchau, até lá.